Semana passada nós começamos a série aqui sobre o sentido da vida, reflexões em Eclesiastes. Se você esteve aqui, queria relembrar algumas coisas com você. Se você não esteve, eu queria que você entendesse um pouco sobre o que nós estamos pretendendo trabalhar ao longo dessa série. E o pastor Cristiano, ele pregou na semana passada, capítulo 1, bem o início do livro do Eclesiastes, que é uma espécie de introdução ao livro, onde Salomão, a quem é atribuída a autoria desse livro, ele faz algumas reflexões sobre a vida. Ele fala que todas as coisas que ele tem olhado, percebido, buscando exatamente o sentido da vida, ele não tem encontrado nessas coisas. E ele faz uma afirmação dizendo que tudo isso acaba por se revelar como vaidade de vaidades. Em outras versões vai dizer que é inutilidade. Ele usa algumas expressões como correr atrás do vento, por exemplo, e ele está falando nesse trecho das grandes buscas que a humanidade acaba por desenvolver ao longo de toda a sua história. Alguns apontam que os maiores perigos da humanidade em si normalmente se resumem em 3 grandes áreas, que são sexo, dinheiro e poder. Esses argumentam, inclusive, que desde que o mundo é mundo, as grandes brigas, guerras, discussões, normalmente elas se dão por uma dessas razões e também, obviamente, os desdobramentos de cada uma delas. Foi falado também para a gente, o que é fundamental a gente recordar, que normalmente nós temos a tendência de depositar uma expectativa de redenção em épocas passadas. É muito comum que você veja pessoas criticando a época que nós vivemos hoje e dizendo assim: cristão de verdade você via na década de 60, cristão de verdade você via na década de 40. É óbvio que a gente consegue perceber características positivas desse tempo. É óbvio que na nossa época as redes sociais acabam nos revelando um pouco mais do que há no coração das pessoas, mas é fundamental que a gente entenda que o problema do ser humano não está na época que ele vive, mas está dentro de si mesmo, é o seu próprio coração, é inclinado para o mal, é a questão do pecado. Então, desde que o mundo é mundo, e Salomão ele concorda nisso, porque ele diz, inclusive, na introdução desse livro do Eclesiastes, o seguinte, que não há nada novo debaixo do céu. Em outros momentos ele vai dizer, não há nada novo debaixo do sol. Então é muito importante que a gente se lembre que o problema maior da humanidade não está na época que ele vive, não está nos fatores externos a ele, mas está, na verdade, dentro de nós, que somos contaminados pelo pecado. Mas a gente vai caminhar um pouco no trecho de hoje e falar um pouco mais sobre isso. É fundamental a gente lembrar também o tempo todo que esse livro do Eclesiastes, a sua autoria é atribuída exatamente a esse homem chamado Salomão, e ele era conhecido por possuir essas 3 coisas que as pessoas apontam como os grandes problemas da humanidade: dinheiro, sexo e poder. Nós estamos falando de um homem que é rei de Israel, nós estamos falando de um homem que é absurdamente rico, nós estamos falando de um homem que é extremamente inteligente, poderoso e respeitado. Algumas das coisas que as pessoas sonham em ter em um momento da vida sequer, Salomão teve ao longo de toda a sua vida. E o que é mais interessante é que no fim dela, no auge da sua maturidade, ele começa a olhar para trás e perceber todas essas coisas que ele tinha. Ele começa a analisar tudo isso que ele havia conquistado por toda a sua caminhada. E ele começa a, mais do que isso, procurar sentido em cada uma dessas coisas. E ele chega, cada vez que se faz esse questionamento, a essa triste conclusão de que ele é incapaz de encontrar sentido em cada uma dessas coisas que ele estava buscando. Então, eu te sugiro ler em casa depois todo o livro do Eclesiastes. Você vai perceber que o início desse livro é uma introdução meio desanimadora. Salomão ele começa a falar que nada faz sentido, e agora, a partir do trecho que a gente vai ler hoje, ele começa a procurar e falar de forma específica sobre cada uma dessas coisas. Hoje a gente vai ler ele falando sobre a sabedoria, nas próximas semanas a gente vai ouvir ele falando sobre reflexões práticas acerca de prazeres, acerca de trabalho, tentando encontrar sentido naquilo que ele tinha ou no momento que ele estava vivendo. Então, tendo isso em mente, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 1. A gente vai ler a partir do verso 12, e eu te peço, por favor, para manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai caminhando ao longo da pregação por esses versículos que a gente lê.
Eclesiastes capítulo 1, versos 12 ao 18. Agora que vocês já abriram, o texto vai ser projetado, só para você não ficar com preguiça, eu deixo para falar depois, na mesma versão que eu uso, que é a NVI, mas se você preferir, ainda assim eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Salomão, ele faz uma nova apresentação de si mesmo, e em seguida ele fala exatamente o que está escrito aqui, a partir do verso 12. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Vamos orar uma vez mais? Deus, pedimos que o Senhor aplique essa Tua palavra aos nossos corações, nos ajude a compreender a intenção do autor ao fazer esse tipo de reflexão, nos ajude a comparar isso com os dilemas que nós temos na nossa realidade hoje, mas nos ajude também a termos conclusões que são centradas no Evangelho de Cristo Jesus, para que a gente não fique pessimista, para que a gente não fique cínico, para que a gente não fique desesperado, mas para que a gente aprenda a depositar as nossas expectativas na pessoa certa, que é no Senhor. Nos ajude a compreender isso durante a pregação da Tua palavra. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Esse trecho de hoje ele se torna um pouco mais interessante quando nós entendemos um pouco sobre a vida desse homem que é Salomão e nos lembramos um pouco da história dele. Pode ser que você já tenha ouvido falar sobre Salomão, mas Salomão ele é filho de um homem que também foi rei em Israel e o nome desse homem é Davi. É muito possível que você, mesmo que não tenha ouvido falar sobre Salomão, você já tenha escutado histórias sobre Davi, sobre ele ter derrotado um gigante, ele sendo pequeno, um gigante obviamente sendo grande, senão ele não seria gigante. E essas histórias sobre Davi, ele tem um filho, e aliás, ele tem alguns, dentre os quais um deles é escolhido para ser o seu sucessor no trono, e esse filho é exatamente Salomão. Nós estamos falando de um homem que sucedeu em épocas que pessoas da família real não querem mais fazer parte da família real. Nós estamos falando de um homem que foi escolhido para ser o sucessor do seu pai Davi, e ele, como a maioria de nós, aceitou esse grande desafio, e ele inicia essa tarefa, então, de reinar sobre Jerusalém. Logo no início do seu reinado, acontece algo muito interessante com Salomão, que está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, que é o seguinte: Deus aparece para Salomão, sendo Israel o povo de Deus, Deus aparece para Salomão e ele diz para ele: eu vou te dar qualquer coisa que você quiser. Deus está dizendo para Salomão: qualquer coisa que você me pedir, eu serei capaz de te dar, e eu vou conceder a você qualquer que seja o desejo do seu coração. Dependendo do lugar que você entre, alguém fecharia a Bíblia nesse momento e te falaria a mesma coisa: Deus vai te dar qualquer coisa que você quiser, vamos orar aqui, traga a oferta e vá embora feliz. Mas a minha fé não me permite fazer esse tipo de proposta para você. Esse foi um evento único, e esse foi um evento na vida de Salomão. A resposta dele é ainda mais interessante do que isso, porque ele olha para Deus, ele poderia pedir qualquer coisa. Senhor, eu quero 6 coisas só, os 6 números da Mega Sena da virada, que com isso eu resolvo a minha vida, dou até o dízimo a partir disso. Aliás, teve um dos pastores aí desses da TV, que perguntaram para ele se era pecado dar dízimo do dinheiro da Mega Sena, e ele respondeu: meu irmão, já pecou uma vez de jogar, não vai pecar de novo de não dar o dízimo. Não faz sentido isso, tá, gente? Depois a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Salomão poderia pedir os 6 números da Mega Sena. Salomão poderia pedir: eu quero que o Botafogo seja campeão da Libertadores. E Deus dizer: meu filho, toma os 6 números aqui, que está muito mais fácil esse tipo de coisa do que essa que você acabou de me pedir. Mas o que ele pede para Deus, na verdade, ele diz o seguinte: Senhor, o Senhor foi bondoso com meu pai e me fizeste rei depois dele.
A única coisa que eu peço ao Senhor é que o Senhor me dê sabedoria para conduzir esse povo. E a resposta de Deus para Salomão é a seguinte: como você não me pediu riquezas, como você não me pediu honras, como você não me pediu, por exemplo, a morte dos seus inimigos. Salomão poderia cantar sabor de mel para Deus e dizer que a vitória dele agora teria sabor de mel, mas ele não fez nada disso. E Deus diz para ele: como você fez tudo isso, você fez esse pedido e não me pediu nenhuma dessas coisas, eu vou te dar sabedoria, conhecimento, além de riquezas, bens e honra, como ninguém teve antes de você e como ninguém vai ter depois de você também. Esse tipo de reflexão que nós acabamos de ler, porque é muito fácil você escutar alguém dizer que dinheiro não traz sentido para a vida, essa pessoa não tendo dinheiro. Parece muito mais uma forma de aliviar a minha incapacidade de alcançar os meus sonhos. E igual a história da raposa e das uvas, não sei se você já ouviu sobre isso, que ela queria pegar as uvas e de repente quando ela tenta de tudo e não consegue, ela diz assim: as uvas também nem eram tão boas. É mais ou menos a ideia de alguém que não tem dinheiro tentar dizer para a gente que dinheiro não traz felicidade ou não traz sentido para a vida. Tinha um jornalista, nem sei se ele morreu, acho que sim, o Joelmir Betting, acho que morreu, né? Ele fez faculdade com o Flávio, por isso que eu estou perguntando, olhando para ele, bem antigo. Esse homem, ele conta em uma das suas histórias, que ele estava conversando com o engraxate reclamando da vida, e ele diz para o engraxate exatamente essa frase: mas não precisa se preocupar, porque dinheiro não traz felicidade, fama, sucesso, poder, nada disso traz felicidade. E o engraxate responde: eu não vejo a hora de descobrir isso por conta própria. Às vezes acontece exatamente assim. Mas Salomão, lembre-se, nós estamos falando de um homem que é sábio, e ele está dizendo que a sabedoria não traz sentido para a vida. Nós estamos falando de um homem poderoso, e ele está dizendo que o poder não traz sentido para a vida. Nós estamos falando de alguém que é extremamente inteligente e é conhecedor dos mistérios da vida também no sentido prático. Se você ler a história dele, você vai ver algumas respostas que ele tem julgando o povo, que são absolutamente fantásticas. Quando uma mulher queria falar que o filho era dela, não sei se você já leu essa história, 2 mulheres se apresentaram para o rei com uma criança viva e uma morta, e as 2 dizendo que o filho delas era o filho vivo. E aí Salomão, ele tem uma tirada, e na hora ele propõe o seguinte: já que vocês estão discutindo, a gente pega a criança viva, parte no meio e dá metade para cada uma das mães. Aí você fala assim: se isso é uma tirada ótima, imagina ruim. Na verdade, ele estava tentando identificar o coração de cada uma delas, porque aqui não era mãe, falou assim: perfeito, faz dessa forma, eu fico com a metade e ela com a outra. E a outra disse o seguinte: não, eu prefiro ver o meu filho nas mãos de outra pessoa do que partido ao meio e morto. Aí ele chegou à conclusão que essa segunda era verdadeiramente a mãe do menino. Nós estamos falando, não é de um homem trancado na sua biblioteca, lendo 400 livros por ano e extraindo dali algumas verdades para a vida. Nós estamos falando de alguém que é sábio, inteligente no sentido prático da coisa. Salomão, ele fala com muita propriedade sobre todas essas questões. Ele se apresenta de novo, verso 12, 13 e 14, que a gente leu, quando ele fala sobre quem ele é. Dá para ver que ele é humilde também, né? Que ele fala: eu, o mestre, ele se chama de mestre, é alguém também humilde, mas ele diz: eu fui rei em Israel, em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Ele fala sobre um trabalho que ele teve. Ele fala sobre uma dedicação que ele tem em observar todas as coisas que são feitas debaixo do sol. Ele está falando de uma observação feita por ele mesmo, olhando os homens trabalhando, olhando as coisas que eram feitas no seu próprio reino, olhando as pessoas passando na rua, olhando uma série de coisas que estavam acontecendo, e ele chega a essa conclusão a ponto de dizer que essa tarefa que Deus atribuiu ao homem é pesada demais, é cansativa e ela é enfadonha. E da mesma forma que ele faz na introdução do livro, ele apresenta nesse trecho que nós lemos exatamente a mesma conclusão. Tudo isso é vaidade, é inutilidade, tudo isso é sem sentido, tudo isso é correr atrás do vento, tudo se resume em uma ilusão, na verdade tudo é um vapor. E ele vai para o verso 15,
afirmando o seguinte: o que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Esse homem está tão decepcionado e desiludido com a vida, que ele cita com o padre Washington, quando ele diz que o que é torto não pode ser endireitado. Salomão está totalmente desiludido com a vida. E quantos de nós não nos sentimos exatamente assim? Olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, olhamos para as coisas que estão à nossa volta, e o único sentimento legítimo que nós conseguimos ter é exatamente esse sentimento de desânimo, de ausência de significado, de vazio existencial. Desanimamos quando olhamos para as circunstâncias, mas Salomão ele decide ter uma atitude um pouco diferente nesse momento. Ao invés de ficar simplesmente olhando para as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, ao invés de ficar olhando simplesmente para as circunstâncias que estavam se apresentando para ele, nos versos 16 e 17, ele toma uma decisão um pouco diferente, quando ele diz: eu não vou olhar simplesmente para fora, mas agora eu vou começar a buscar esse sentido e significado e propósito para a vida, olhando para dentro de mim. Ele faz uma análise pessoal. No verso 16 está escrito o seguinte: fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Esse tipo de atitude, não vou olhar simplesmente para fora, mas eu vou fazer uma análise, perceber dentro de mim onde eu consigo encontrar sentido para a minha vida, porque eu sou muito diferente dos outros. Não encontrar sentido no trabalho dos outros, tudo bem, o trabalho deles pode ser insignificante mesmo. Agora, não encontrar sentido no que eu faço, eu sou rei de Israel, eu sou rico, eu sou poderoso, eu ultrapassei em sabedoria todos os outros. Se eu não consigo encontrar sentido do lado de fora, com certeza eu sou tão maravilhoso que eu vou olhar para dentro do meu coração e eu vou encontrar em mim sentido, significado e propósito para a minha existência. Quem a vida pensa que é, para não me demonstrar sentido? A vida não sabe com quem ela está falando. Eu sou o rei de Israel, eu sou mais sábio que todos os outros, eu sou mais próspero que todos os outros, eu dediquei o meu coração, o meu esforço, eu empreendi a minha vida em compreender a sabedoria e o conhecimento. Eu posso tentar encontrar sentido naquilo que eu sei. Eu posso tentar encontrar sentido na vida a partir da minha capacidade singular de resolver problemas de forma prática. Eu confio na minha capacidade e na minha inteligência. E quando eu digo essas frases, será que eu estou descrevendo a vida de Salomão? Ou pode ser atribuído também à tua filosofia de vida? Confiar na força do seu braço? Achar que uma suposta estabilidade que você tem é fruto do seu trabalho, é fruto da sua capacidade, se comparar com aquilo que há de pior e sair daqui achando que você é o filhinho querido de Jesus, achar que Deus é obrigado a fazer alguma coisa por você, porque você, afinal de contas, é o último biscoito do pacote. Se tiver algum paulista aqui, é biscoito e não se fala mais nisso. Às vezes agimos exatamente assim. Eu não encontro sentido no que está do lado de fora, mas se eu olhar para dentro do meu coração, eu sou muito diferente de tudo que está aí do lado de fora. E a triste conclusão que esse homem tem é exatamente essa: eu também não consigo encontrar significado para a minha vida olhando para dentro de mim. Mesmo que você se considere inteligente demais, mesmo que você se considere sábio demais, e Salomão não está fazendo uma crítica à busca pelo conhecimento, pela sabedoria, não é um incentivo para você não estudar, não ler, não se esforçar. A crítica que ele faz não é a sabedoria e o conhecimento em si, mas ele está falando que o grande problema é quando nós depositamos o nosso senso de significado da vida em cada uma dessas coisas, porque todas essas coisas vão se revelar como sendo vaidade de vaidades. O problema não é a sabedoria em si, mas é quando nós buscamos sentido para a vida na sabedoria. O problema não é o dinheiro, o poder, nada disso. O problema é quando nós esperamos encontrar significado, propósito para a nossa existência, resumir a nossa identidade, aquilo que nós temos ou conseguimos construir. A triste conclusão que Salomão tem nesse trecho que nós lemos está no final do verso 17 e no verso 18. Mas aprendi
que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. A conclusão que ele chega: a minha sabedoria não é capaz de trazer sentido para a minha vida. Eu não consigo encontrar propósito para a minha existência baseado simplesmente nas coisas que eu sei. Porque quanto mais eu conheço as coisas, mais eu me sinto frustrado. Quanto maior a sabedoria, maior é também o sofrimento. Não sei se você se lembra das suas aulas de filosofia, aquela frase que metade diz que é de Sócrates, outra metade diz que é de Platão, né? Aquela história de sei que nada sei. É exatamente esse dilema que é apresentado nesse momento por Salomão. Quanto mais eu adquiro conhecimento, mais frustração eu sinto, porque se eu caminho no conhecimento, eu percebo que falta muito mais para eu caminhar ainda. Por isso que ele diz que quanto mais o homem conhece, mais ele sofre. Quanto mais uma pessoa sabe, mais ela sofre. Quanto mais ela fica ciente das coisas que estão acontecendo à sua volta, maior é também o seu sofrimento. Ele fala nesse trecho que vai aumentando proporcionalmente. Aumenta o seu conhecimento, aumenta também o seu sofrimento. Por isso que o botafoguense é chamado de sofredor, que são os mais inteligentes, certo? Salomão, além disso, ele aprofunda essa questão filosófica, quando ele diz que não simplesmente o sofrimento em si, mas quanto maior o conhecimento, maior também é o nível de tristeza. Porque ele está falando de conhecer o que está acontecendo à sua volta, e não encontrar sentido em nada do que está à sua volta. Ele está falando agora também de olhar para dentro de si, e também, que surpresa, ele não encontra sentido também dentro do seu próprio coração. Quanto mais ele conhece a vida e o seu próprio coração, mais ele se percebe como incapaz. Porque embora ele procure sentido para a vida em todas essas coisas, nem com toda a sabedoria que esse homem tem, ele consegue encontrar propósito e significado para a sua existência em nenhuma dessas coisas. Tem um filósofo alemão, o nome dele é Arthur Schopenhauer. Não sei se você já ouviu falar esse nome, mas ele é tido como o pai dos pessimistas. Ele desenvolve uma linha filosófica baseada praticamente no pessimismo. Era botafoguense, com certeza. E esse homem, ele era ateu, ele não via sentido para afirmar que há alguém inteligente governando sobre todas as coisas. Ele não cria numa inteligência superior, ele não cria na possibilidade de haver Deus, mas ele é tomado pela graça comum, que é o que nós cremos, que a parte da graça que nos salva, Deus revela também essa graça comum, que é Ele repartindo bondade com a humanidade para que o mundo não se transforme num caos. Por isso você vê pessoas que não têm amor por Deus, não conhecem a Deus, não creem em Jesus Cristo, mas ainda assim conseguem expressar verdade, seja na cultura, na música, na arte de uma forma geral, na política, em uma série de áreas. É o que nós chamamos, a teologia chama de graça comum. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse homem ateu, vivendo uma vida basicamente centrada no pessimismo, ele chega também a uma conclusão no fim da sua vida, que ele diz o seguinte: quanto mais claro é o conhecimento do homem, quanto mais inteligente ele é, mais sofrimento ele tem. O homem que é dotado de gênio sofre mais do que todos. Estamos falando de um homem que não crê na Bíblia, estamos falando de um homem que desenvolve uma linha filosófica totalmente oposta ao Evangelho, por exemplo, mas estamos falando de um homem que, sem perceber e sem querer, chega à mesma conclusão na vida que o próprio Salomão. Não sei se você já teve a oportunidade de ler todo o livro do Eclesiastes. Se você não fez, eu te encorajo a fazer, porque se você ler só o primeiro e o segundo capítulos, é um negócio que às vezes me dá a impressão que Salomão é um homem quase à beira do suicídio, porque ele apresenta algumas conclusões dizendo que nada faz sentido, que a vida não tem significado, que trabalhar não tem propósito para a existência, que conhecer as coisas não traz sentido para a vida, e é possível que a gente leia e fique meio espantado. Primeiro, por que isso está na Bíblia? Segundo, por que ele está tão amargo assim? O que será que aconteceu com esse homem para ele ter conclusões tão terríveis? Porque essas conclusões que ele apresenta são quase que um golpe na nossa alma. Se você está pensando isso, eu te convido primeiro a ler todo o livro do Eclesiastes
e segundo, acompanhar também essa série, porque não é esse tom pessimista assim o tempo todo, mas esse tipo de conclusão que é apresentado para nós nos 2 primeiros capítulos, na verdade, são uma espécie de golpe na alma, porque ele está falando de coisas reais. Lembrem-se, esse homem está falando de experimentos da sua própria vida, de olhar para a vida, para as coisas ao seu redor e olhar também para si mesmo. Note que no versículo 15, que talvez seja o ponto central desse texto, quando ele diz que não se pode endireitar aquilo que é torto, e para por aqui, a parte do seguro tchan ele não citou nesse ponto, mas Salomão, quando ele faz essa conclusão, isso é uma resposta de observar o trabalho que está sendo feito à sua volta. Ele está dizendo aquilo que é torto não pode ser endireitado, porque a sua visão está simplesmente para tudo que está acontecendo à sua volta. E essa palavra torto é uma forma de Salomão dizer que nós e o nosso mundo somos amaldiçoados. Que algo terrível aconteceu com a humanidade, e ela é incapaz de consertar aquilo que está torto. Note que ele está falando e concluindo isso a partir de observar os homens, o trabalho dos homens. E ele está observando que pessoas tentam fazer coisas boas, pessoas tentam criar algumas coisas positivas, praticar boas ações, se envolver com coisas legais, mas ainda assim o mundo continua torto e ninguém é capaz de endireitar algumas coisas. E somos capazes de ver isso também se observarmos a vida com clareza. Vemos iniciativas surgindo, pessoas com boas ideias, coisas boas surgindo, mas ainda assim a gente tem a plena convicção de que o nosso mundo ainda permanece caótico, coisas terríveis acontecendo, guerras surgindo, aviões sendo abatidos por engano, uma série de coisas terríveis vem acontecendo. É só você parar para ver um site, por exemplo, assistir um noticiário, você vai perceber que o nosso mundo ele está inegavelmente torto. E a conclusão que ele traz é que não há capacidade na vida, nesses homens ao seu redor, ou mesmo dentro do seu próprio coração, de endireitar aquilo que está torto. Algo terrível aconteceu, e não importa o que façamos de bom, as ONGs que a gente comece, as guerras que a gente entre, as guerras que a gente saia, as religiões que o ser humano cria, nada disso vai mudar o fato de que o mundo não tem esperança em si mesmo, o mundo está amaldiçoado, o mundo está torto e incapaz de consertar-se a si mesmo. E nós estamos falando de Salomão, que é um representante máximo da humanidade em certo sentido. Se as pessoas buscam sentido na vida em sexo, poder e fama, nós estamos falando de um homem que teve isso tudo e olha para dentro do seu próprio coração e chega à conclusão: eu também não consigo encontrar significado para a minha vida em mim mesmo. A grande verdade, quando olhamos para esse texto, é que nós percebemos que nenhum de nós tem capacidade de endireitar aquilo que está torto. Nenhum de nós é capaz de consertar esse problema do mundo, que na verdade é um problema que é um reflexo do nosso próprio coração. Isso pode soar estranho para você que é um idealista político, por exemplo. Por isso a minha crítica. Há pessoas que transformam o púlpito em plataforma política e acreditam que a nossa redenção está, seja na direita, seja na esquerda. A conclusão que Salomão tem, olhando para os dois lados, é que não tem como haver solução para esse mundo que está torto por parte de qualquer ser humano, porque o problema do ser humano não é a sua ideologia política, o problema do ser humano se chama pecado, e ele é incapaz de resolver isso por si só. A conclusão que ele traz, não importa qual seja o seu ideal. E eu não estou dizendo para que você se torne um alienado, muito pelo contrário. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: não deposite sentido para a sua existência em idealismo político, em partido político, ou em qualquer outra coisa criada por mãos humanas, a religião, por exemplo. Porque nada que o homem cria é capaz de resolver o problema que está dentro do seu próprio coração, que se chama pecado. Pode parecer estranho para você ouvir isso, mas o meu trabalho é te dizer a verdade. E a verdade é que você não é o centro do coração de Jesus. Você não é tão perfeito quanto Jesus. Porque esses dias um desses pastores coach de internet disse, por exemplo, que ele olhava para Jesus e não se sentia inferior, porque ele era tão perfeito quanto Jesus. Próxima série aqui a gente vai fazer sobre ele. Não vai ser mais sobre Jesus não, porque um homem
tão perfeito assim, pelo amor de Deus, né? Ou pelo amor dele, já que ele é igual a Deus. Pode parecer estranho para você vir na igreja num domingo à noite, um dia quente, ter dificuldade às vezes para estacionar, e ouvir o seguinte: você não é solução para os seus problemas, você é o próprio problema. O seu maior problema, se você parar para observar a vida, não está do lado de fora. Não é a luta de classes que causa o seu maior problema. Não é a má distribuição de renda que causa o seu maior problema. O seu maior problema está dentro de você, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E quando a gente fala em ídolos numa igreja evangélica, pode ser que automaticamente você pense em imagens, pessoas cumprindo rituais, caminhando, subindo escadarias de joelho, caminhando por quilômetros. Mas ídolo é qualquer coisa que se põe entre nós e Deus. E nós criticamos tanto essa idolatria ao longo do tempo. E às vezes em muitos lugares tem se cultuado ídolos, deuses falsos, criados conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, e nós vivemos o tempo inteiro para satisfazê-los. O nosso ego, a nossa tentativa de poder, o nosso conforto, a nossa necessidade de controlar a nossa própria vida. E nós fazemos de Deus alguém responsável por me agradar. Nós transformamos Deus numa espécie de gênio da lâmpada, onde ao invés de esfregar a lâmpada, eu deposito um dinheiro na conta e de repente ele é obrigado a fazer tudo aquilo que eu quero. Não sei se esse é o tipo de pensamento que você tem, mas ele não faz o menor sentido e ele não vai trazer sentido para a sua existência, muito menos significado para ela. Não sei se isso é ruim para você ouvir esse tipo de coisa, mas você não é a solução do seu problema, porque você é o próprio problema. Todas essas coisas criadas se resumem em tentativas humanas de buscar significado, mas todas elas param em um certo ponto, porque a barreira que nos separa de Deus é o que nós chamamos de pecado, e não há ideologia humana ou qualquer coisa que o homem possa fazer que seja capaz de vencer essa barreira. Criticamos demais gerações passadas, que buscavam significado em alguns lemas, por exemplo, como sexo, drogas e rock and roll. Foi o lema base da década de 60, praticamente. Se tiver dúvida, depois você conversa com o Flávio, que ele te explica como foi essa época. Mais à frente um pouco, movimento hippie. Cada geração entra, geração sai, e o tempo todo o ser humano vai traçando planos diferentes para encontrar sentido. O que todos eles têm em comum? Todos eles falham, porque eles são centrados no que eu posso fazer, na minha capacidade de resolver e em quem eu sou. E a conclusão que Salomão chega é exatamente essa: eu não consigo encontrar sentido para a minha existência. Irmãos, o sentido para a nossa vida não está em nós, porque nós somos incapazes de consertar aquilo que está torto. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos traz esperança e devolve significado para a nossa existência, porque ela nos mostra o seguinte: para consertar um mundo que está torto e um coração que está torto, precisamos de alguém que seja perfeito. E a mensagem do Evangelho é exatamente essa: não se desespere quando olhar para dentro de você e perceber que você é incapaz. Você não tem a solução para o seu problema, mas o seu problema já foi solucionado, porque alguém que é perfeito resolveu isso por você, e essa é a mensagem do Evangelho. Salomão olha e ele diz que debaixo do sol não há esperança, não há nada novo debaixo do céu. Não há homem algum debaixo do céu capaz de solucionar esse problema terrível. Ninguém debaixo do céu é capaz de resolver esse problema do pecado. Por isso que a nossa única esperança enquanto cristão deve ser em alguém que não está abaixo do céu, mas acima dele, reinando sobre todas as coisas. E esse alguém, ele vem até nós, trazendo consigo e trazendo para nós uma possibilidade de novos céus e nova terra, que não estão tortos, amaldiçoados, quebrados ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas aquele que é perfeito vem até uma humanidade caída, trazendo consigo a possibilidade de desfrutarmos da sua presença e de perfeição por uma vida e uma vida eterna.
A conclusão de Salomão é que, embora não haja sentido para a nossa existência ou solução para nós, sol que vem até nós, quebrando a nossa maldição e destruindo essa barreira que nos separava de Deus. Maldição do pecado que assola todo mundo, que é uma realidade para todos nós, que nos separava de Deus e que nós éramos incapazes de rompê-la para chegarmos até Deus. Toda Deus, não pela nossa capacidade ou pela nossa retidão, mas seremos apresentados diante de Deus, sendo declarados justos, simplesmente porque depositamos a nossa fé nele, cremos que ele é perfeito, cremos que o sacrifício dele nos é suficiente, e embora sigamos sendo tortos, aquele que é perfeito vai nos apresentar como retos diante de Deus, porque é o sacrifício dele que nos apresenta assim. Paulo escreve isso aos Romanos: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Começamos a ver no livro do Eclesiastes a silhueta daquele que está acima do céu e reinando sobre todas as coisas. E ele vem até nós viver essa vida perfeita. Ele vem restabelecer a ordem a esse mundo caótico que foi causado pelo pecado, que afeta toda a humanidade e, como consequência disso, também todo o mundo. Ele vem e morre na cruz, levando sobre si a condenação desse ser humano que é torto, pecador e incapaz. Ele assume a nossa maldição. Lembra que eu disse que o mundo era amaldiçoado e nós também, e dizer torto é uma forma de Salomão expressar isso? A Bíblia vai dizer para nós que Jesus ele se fez maldição por nós, porque a Bíblia é clara na lei de Deus, lá no Antigo Testamento: maldito é todo aquele que for pendurado numa cruz, e ele assume esse tipo de maldição, sendo colocado em uma cruz e fazendo isso por nós, nos livrando do castigo, nos livrando do pecado, da ira de Deus que seria depositada sobre nós. Jesus recebe o castigo da ira de Deus, a ponto de sentir abandono do próprio Pai, pois quando ele está na cruz, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Que sobre ele, naquele momento, estão sendo pagos os meus pecados e os seus pecados. Ele nos livra dessa maldição da ira de Deus, ele endireita a nossa existência, e ele nos faz desfrutar agora de um mundo que, embora ainda esteja torto e caído, nós podemos desfrutá-lo sob uma nova perspectiva, que é a perspectiva do Evangelho. Porque mesmo que o mundo ainda esteja torto, caído e amaldiçoado, se nós estamos em Cristo, não há mais condenação para nenhum de nós, e aguardamos pela fé nele o dia que se manifestará em plenitude os novos céus e a nova terra, em estado de total perfeição, em estado onde não haverá mais dor, lágrima, tristeza, choro, vazio existencial, ausência de significado, porque Cristo reinará em sua plenitude. Essa é uma promessa que ele nos faz. Após a sua ressurreição, que vence a morte, e ele diz que voltaria para levar contigo esse povo para um novo céu e para a nova terra.